algumas perguntas, né? Então vou responder elas de uma vez só, tá bom? Então uma das perguntas que eu tive, que me fizeram foi: como a alfabetização acontece? A alfabetização, ela acontece de maneira clara, né? Então não é um clique que vai dar na criança. Ela tem que entender como é o sistema de escrita, como nós representamos o que nós falamos. Isso acontece em qualquer idade? Não. Isso não acontece aos 3 anos de idade, porque aos 3 anos de idade ela ainda está aprendendo a falar, né? Ela ainda está tentando entender como funciona a fala. E então tem época, tem idade, né? Uma outra pergunta foi: quais são os métodos que eu uso para alfabetização? Então, as professoras, né, cada uma tem o seu método. Por quê? Porque é o que faz sentido para ela. Para mim, o método de alfabetização fonológica, fonético, né, é o que faz sentido. Então, a gente pode comparar os métodos como fazer café. Então, na sua casa, você pode colocar água para ferver, colocar o pó na água, misturar e coar o café. Ou você pode colocar água para ferver, colocar o pó no coador e fazer o café. Dos dois jeitos vai dar, o resultado é o café, né? Mas para você, qual faz sentido? Como você aprendeu a fazer? Qual fica mais gostoso? Do mesmo jeito, o método de alfabetização. O que é o método? Quando ele é usado? Né? O método ele é usado de maneira sistemática na aquisição da escrita. Ou seja, primeiro eu preciso mostrar e ensinar para os meus alunos que cada letra tem um som que representa o que nós falamos. Tá? Qual é a idade certa para que isso aconteça? Então lembra que lá atrás nós fazíamos a recreação, o pré e o primeiro ano? Então, agora nós mudamos o nome, né? Foi mudado o nome, mas nós fazemos a mesma coisa, estágio 1, estágio 2, primeiro ano. Só que nós vamos até o 9º ano, ou seja, naquela época nós fazíamos o pré, com 6 anos. Agora nós fazemos o primeiro ano. Então, não tem como a gente esperar que essa criança de 6 anos já saiba ler e escrever. Por quê? Porque ela ainda está na fase de aprender o som, a letra. Que se eu juntar 2 letras, 2 sons, eu consigo uma sílaba. Isso a gente vai trabalhando devagarinho, tá? Então, qual é a relação do primeiro ano com o pré de antigamente? É isso. Antigamente a criança fazia recreação, lembra? Fazia bolinha de papel crepom, fazia ondinha na recreação e no pré. Então, a criança do pré de antigamente é a criança do primeiro ano de agora. Então, ela não vai sair do primeiro ano lendo e escrevendo perfeitamente. Mas ela também não pode sair sem saber nada, né? Então, por que o pontilhado e a cópia não são recomendados na alfabetização? Me fizeram essa pergunta. Nós só fazemos o que tem sentido pra gente. A alfabetização, ela precisa ser entendida, ela precisa ter sentido. Então, qual é o sentido de eu escrever o B e o A? Porque eu preciso da sílaba ba. Ok. Se eu ficar repetindo BA, 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 vai fazer sentido agora, nesse momento? Não, porque eu quero que ela entenda e saiba qual é o uso desse ba. Repetir não vai fazer significado para ela agora. O pontilhado é para ela aprender a passar por cima, a grafar de maneira bonita, clara. Mas se ela está aprendendo agora, fica muito confuso ela já aprender da maneira certa. Quando ela está aprendendo a andar, ela engatinhou, ela caiu várias vezes e a gente levantou, para que um dia ela simplesmente saísse correndo. Teve muita aprendizagem antes. E é essa aprendizagem que a gente tem. É esse preparo que a gente faz na educação infantil. E aí no primeiro ano a gente começa a preparar um pouquinho mais claramente, né? Então no estágio 1, no estágio 2 a gente brinca muito. Mas a gente brinca para a criança
aprender brincando o que ela vai precisar mais pra frente, né? Mas isso é um outro vídeo, tá bom? Então, muita gente fala assim, eu ensino pelo método lúdico. O que é o método lúdico? É brincadeira? Também, mas é uma brincadeira com significado, com objetivo. Eu vou brincar com o meu aluno de amarelinha, mas ele acha que ele está brincando. Mas eu sei o que eu quero na amarelinha. Com a amarelinha, eu trabalho o equilíbrio, eu trabalho a coordenação motora, porque ele tem que pular com 2 pés e um pé só. Eu trabalho a sequência numérica, porque ele tem que pular do 1, 2, 3 até o 10. E aí eu trabalho várias coisas, mas quem olha de fora só está brincando. Isso é o lúdico. É diferente de eu dar uma pedrinha e falar, vai lá pular a amarelinha. Porque aí eles estão pulando de qualquer jeito, eu não estou observando. Trabalhar o lúdico é observar a brincadeira, com objetivos claros que eu quero que ele aprenda, tá? Então, no primeiro ano, as crianças já têm que saber ler e escrever? Não necessariamente, né? Ela vai aprender devagarinho. No final do ano, o ideal é que ela saiba ler palavras, que ela compreenda palavras, né? E aí no segundo ano a gente começa a alfabetização propriamente dita, né? Aí me falaram outro, esse ano tá perdido? Não tá perdido. Principalmente na alfabetização, porque é nesse momento que as crianças e os pais estão passando um tempo produtivo. E aí você vai fazer com essa criança o que é fundamental para que ela seja alfabetizada, que é a relação das letras, do som, da palavra com consciência. Então, eu estou fazendo o trabalho do professor? Não. Você está brincando com seu filho, está sistematizando o conhecimento que ele tem e que ele vai precisar muito para que o ano que vem comece a alfabetização de verdade. Porque alfabetizar, não é só ler palavras. Ele tem que entender o que ele está lendo. Ele tem que conseguir diferenciar um bilhete de um fato quando a criança é letrada, né? O letramento, você interpretar o que você leu. Você conseguir ler o enunciado de um problema e saber o que se trata. Isso só acontece depois que a criança sabe ler palavras. Então, se você na sua casa consegue ajudar o seu filho a escrever palavras e saber o que essa palavra significa, escrever café. Tá, mas o que a palavra significa? É o café que a gente toma? Pode ser o pó de café também? Essa palavra está dentro de um contexto ou ela está solta no ar? Laranja, por exemplo, é uma cor ou é a fruta? Ou é a casca que você viu no lixo? Ou é o cheiro que você sentiu de laranja? Então, isso é o letramento, é interpretar. E isso vai acontecer na escola também. Mas se a criança não sabe relacionar o som que ela escuta, a letra que ela fala, que tem um nome, ela não vai conseguir ser alfabetizada, né? É o que a gente diz, muitos devem ter ouvido dizer, dos analfabetos funcionais. Ele sabe ler, mas ele não interpreta. Isso eu não consigo trabalhar a interpretação com folhinha, com cópia, com pontilhado. Por isso nós não recomendamos mais o pontilhado, né? E as folhinhas, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado. Por exemplo, que tipo de leitura é recomendada para o primeiro ano? As histórias em quadrinhos. Porque ele vai ler as palavras, que na cabeça dele não vão fazer sentido, mas ele vai interpretar o desenho. E aí ele começa a encaixar e a fazer esse letramento, essa interpretação de palavra com a imagem. Por isso as histórias em quadrinhos são excelentes. Os gibis, né, que a gente tem são muito bons. E aí uma coisa que a gente fala muito, né, que é sobre o construtivismo. O que é o construtivismo? Né? Construtivismo é um pensamento, né? É um olhar sobre a criança poder construir o que ela aprende, o seu aprendizado. Mas eu trabalho numa escola que é construtivista, já está errado, tá? Mas eu não posso fazer nada, eu não posso trabalhar nada, eu não posso fazer nada.
esse olhar é um olhar equivocado, porque a pessoa ainda não entendeu qual é o conceito de construtivismo. O conceito do construtivismo é que faça sentido, que seja significante para a criança poder construir o seu pensamento. Por exemplo, uma coisa assim bem fácil de ser visualizada. Na minha casa, o pessoal ama ovo cozido. Tem significado eu fazer fígado frito? Se ninguém come fígado frito? Mesma coisa eu penso para a criança, né? Essa criança, tem significado essa criança aprender a fazer fígado frito? Se na casa dela todo mundo ama ovo cozido? Não tem significado. O que é significativo? É eu levar essas crianças todas, digamos que na minha sala todo mundo ame ovo cozido e ninguém gosta de fígado. Então eu não vou fazer o fígado frito, que são comparados com as folhinhas de atividade. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar essa criança a cozinhar um ovo. Aí dá o nome do projeto. Projeto Cozinhando um Ovo. Aí eu vou levar essas crianças para a cozinha da escola. Eu vou cozinhar o ovo. Como? Vou pegar a panela, vou encher de água, vou mostrar para as crianças como isso funciona. Colocar em cima do fogão, acender a boca do fogão, cozinhar o ovo. E aí a gente vai descascar o ovo e comer, ok? Né? Que é o projeto propriamente dito. Então eu vou trabalhar com essa criança. Da onde vem o ovo? Qual é a origem do ovo? O que é a parte transparente e a parte amarela do ovo, que depois fica branca? Por que fica branco? Da onde sai o gás? Como que acende o fogão? Né? E aí mais pra frente eu posso já trazer isso pronto para a criança? Não. A ideia é que eles tenham autonomia, que eles pesquisem. Nem que seja perguntando para a mãe ou para o pai. Mãe, de onde que vem a água? Do cano? Isso já é pesquisa. Porque é significativo, porque é importante para ele. Porque ele come ovo. E aí eu posso, depois de tudo isso, dar uma folhinha para ele relacionar o ovo, para ele contar o ovo, para ele ligar o ovo com a panela. Isso aí a folhinha entra com sentido. Uma atividade escrita tem sentido. Agora, se eu não fiz nada disso e eu chego com uma folhinha ensinando a fritar fígado, não vai fazer sentido. Então não tem por que eles fazerem. Eles vão fazer porque eu estou mandando. Mas não é importante para eles. Então isso não é significativo, né, para eles. E aí, tem outras perguntas, outras coisas, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a proposta que nós estamos tendo, né, nós estamos fazendo na rede, na escola, é que seja algo significativo para a criança, né? Me perguntaram qual é a importância da lição de casa para o meu filho. Muitas vezes, esses 20 minutos que você fica com seu filho em casa fazendo a lição, são os únicos 20 minutos em que ele vai ter você só para ele. Que ele não precisa te dividir com a televisão, que ele não precisa te dividir com o fogão, que ele não precisa te dividir com os outros irmãos, que ele não precisa te dividir com o serviço, né? Às vezes com limpar a casa, né? Às vezes esses 20 minutos por dia é tudo que ele precisa, porque não é muito, mas tem qualidade, né? E a lição de casa, eu gosto de mandar todos os dias para casa. Por quê? Porque é algo que eu trabalhei na escola, com 35 crianças. Quando ele leva para casa, é você e ele, ou ela, mas é vocês dois. A relação é 1 para 1. Você pode falar de um jeito diferente que faça mais significado para ele do que o jeito que eu expliquei. Ele já tem uma ideia, já tem uma noção, né, do que eu disse, mas às vezes fica muito mais claro quando você explica, nesses 20, 30 minutos que seja. Mas eu não tenho tempo. Será? Será que você não consegue, enquanto lava a louça e faz a janta, colocar o seu filho do lado, na mesa ou próximo a você, e ir conversando com ele sobre a atividade? Do mesmo jeito nessa época de pandemia. Você não precisa colocar ele para fazer lição o dia inteiro, mas para 20 minutos, 30 minutos que seja, para que seja um momento de qualidade, tá bom? E aí pode continuar mandando perguntas, podem
continuar mandando áudio, vídeo das crianças fazendo atividade e a gente vai conversando, tá bom? Beijo, até a próxima!